Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Boa noite, igreja. Graça e paz seja sobre a tua vida, amém? Cadê o povo mais vivo dessa terra? Amém, eu até acreditei, hein? Cadê o povo mais vivo dessa terra? Amém. Você pode sentar, por favor? Durante todas as ceias, aos cultos e Santa Ceia, nós temos falado sobre o Espírito Santo, amém, igreja? Quem tem participado sabe que já fazem 4 ou 5 meses que nós temos falado sobre o Espírito Santo. E o tema da minha mensagem hoje é acende o fogo. Já está acendendo. Acende o fogo. Levanta a tua mão direita e diga: Espírito Santo, acende o fogo. Eu oro a Deus para que você saia deste lugar com o seu coração incendiado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Levíticos 6, verso 8. Levíticos, capítulo 6 e o verso 8. Assim que você encontrar, diga amém. 3 pessoas. Levíticos 6, 8. É bom você ter Bíblia, igreja. Trazer Bíblia para a igreja, acompanhar. Ter bastante intimidade com a Bíblia. Levíticos 6, 8. Hoje a tecnologia facilita um pouco, mas mesmo assim é bom você ter uma Bíblia. Trazer uma caneta, anotar, demarcar aquilo que Deus fala ao teu coração. Levítico 6, versículo 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão, a seus filhos, dizendo, obrigado, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá ao lado, junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes. Diga outras vestes. Faça isso melhor, diga outras vestes. E levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. O fogo arderá no altar e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Deus está dando uma instrução para Moisés e para os sacerdotes, dizendo a eles: o fogo sempre vai queimar no altar, sempre vai ter fogo para consumir o holocausto, as ofertas. O trabalho de vocês é o quê? É trocar as vestes de vocês, recolher as cinzas todos os dias e não deixar o fogo apagar. De que forma? Colocando sempre lenha no altar para que o fogo nunca se apague. Aí no Novo Testamento, Paulo vai falar com seu discípulo Timóteo. Isso fala no livro de Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Outro dia eu preguei versículo 7, mas o versículo 6 diz: por cujo motivo eu te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Preste muita atenção, por favor. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, não deixa jamais de que aquilo que eu impus as minhas mãos e orei por você, você perca esse dom. Não deixa isso se apagar dentro de ti, Timóteo, meu filho. Que o fogo de Deus esteja sempre ardendo em ti. Que aquilo que você recebeu como dom esteja sempre ardendo em ti, Timóteo. Ou seja, o que nós lemos no Antigo Testamento, como também eu fiz menção do texto no Novo Testamento, o ensinamento é o mesmo. O fogo não pode se apagar jamais. O fogo nunca deve apagar-se.
Um dos símbolos do fogo é exatamente o Espírito Santo, a quem nós temos falado durante todos esses meses. Quando você lê a Bíblia, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, você vê claramente que uma das tipologias do Espírito Santo é o fogo. E é interessante porque esses textos nos ensinam exatamente isso. O fogo não pode, diga, o fogo não pode apagar. Sabe qual é o problema? Eu vou falar. Eu vou falar. O problema é que muitas pessoas começaram com fogo, só que agora só tem fumaça. Repete, pastor. Muitas pessoas começaram com muito fogo, só que com o passar dos dias foi apagando e hoje você só vê um pavio com fumaça, não tem mais fogo. Portanto, igreja, para nós acendermos o fogo do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós temos que ser intencionais. Nós temos que ser intencionais, por quê? Porque o fogo não acende por sorte. Ai, que sorte, foi no culto e o fogo de Deus acendeu nele. Ai, que azar, não acendeu o fogo. Não, isso não existe. O fogo não acende por sorte ou por azar. O fogo tem que ser intencional. Eu e você temos que ser intencionais, porque senão o fogo se apaga sim. O azeite termina sim. O primeiro amor se vai sim. Se nós não formos intencionais em acender o fogo todos os dias, ou melhor, não permitir que o fogo se apague, você pode ter certeza que a qualquer momento ele pode se apagar. E outra, o fogo de Deus na tua vida, na minha vida, nunca se apaga de um dia para o outro. Um dia você está orando em línguas estranhas, glória a Deus, aleluia, e que pensam que culto foi aquele, e no outro dia você está caído na fé. Não, você não engana ninguém. Eu não engano ninguém, porque o fogo não acaba assim. Um dia eu estou cheio da unção, e no outro dia eu não quero nada com nada, eu estou frio, eu estou pecando. Não. O fogo não termina dessa forma. O fogo vai diminuindo pouco a pouco, e muitos não estão percebendo isso. Eu vou te dar alguns sintomas de pessoas que hoje não têm mais o fogo de Deus na sua vida. Se você se identificar, por favor, não fique ofendido comigo. Ore a Deus e diga: Deus, obrigado por me amar tanto e me despertar, de acordar, de ligar esse sinal de alerta, para que eu volte a queimar por Ti novamente. Primeiro, falta de fogo é a mesma coisa que falta de oração. Falta de oração. Começa a declinar na sua vida de oração, na sua vida devocional. Na verdade, muitos, lamentavelmente, só trocaram de religião. Não tem relação com Deus. Eles saíram da igreja que eles estavam, vieram a essa, nossa, que bonito, isso tudo é tão diferente, eu quero ser membro dessa igreja. Diante de Deus, irmão, eu vou te falar com muito temor. Se você não mudou e passou a orar, ler a Bíblia, preparar devocional, você só trocou de religião. Na verdade não mudou nada para você. Por mais que seja mais bonito talvez o que você está ouvindo, mas na tua vida com Deus não mudou nada. Isso fala que não tem fogo. Não tem oração, não tem fogo. Se não ora, não tem fogo. Se não lê Bíblia, não tem fogo. Mas estereótipo pode mostrar uma coisa, mas o interior mostra diante de Deus que não tem nada. É como aqueles homens que Jesus olhou e disse assim: vocês são hipócritas e fariseus. Vocês são como sepulcros caiados. Quem olha por fora até pede oração para vocês, porque parece até que vocês são crentes, mas por dentro vocês são vazios. Vocês são mortos por dentro. Vocês só mostram por fora que vocês são crentes, mas por dentro não há nada de crente. Ou seja, não há fogo. Não há fogo. Segundo, falta de fogo é falta de santidade. É falta de pureza. Você começa a ser permissivo com o pecado, tolerante com as coisas do mundo. As coisas do mundo te seduzem facilmente. Você começa a dizer: antes era pecado, hoje já não é mais.
Algumas vezes você olhava aquilo com muito temor e não fazia. Hoje você faz naturalmente porque, eu faço parte dessa nova geração da hipergraça. Pode tudo e não é bem assim como os pastores falam. Porque eu já vi um pastor na internet que falou diferente. Falta de pureza, falta de santidade, falta de fogo. Falta de fogo, em terceiro lugar, é falta de paixão. Você começa a sentir preguiça pelas coisas de Deus. A prova é que às 3 da manhã você pode acordar para assistir uma luta de MMA ou um jogo de futebol. Mas para orar de madrugada é uma luta. É uma preguiça. Para ir ao culto, meu Deus, parece que vai se arrastando. Eu vou mesmo porque meu marido vai, minha esposa vai, porque eu não estou com a mínima vontade. Falta de fogo, falta de paixão. Para ou continua, igreja? Quinto, falta de fogo, falta de expectativa. Hoje é ceia. Que expectativa, irmãos. Aonde foi parar a tua expectativa? Quando é culto de ceia, só Deus sabe como eu fico. A expectativa que eu estou no meu coração. Hoje à tarde tem uma irmã que está nos assistindo, que ela assiste sempre os cultos online, porque ela mora lá. Qual é a cidade? Eu sempre esqueço. Bocaina do Sul, longe, muito longe. Pensa no fim do mundo, 2 quilômetros depois. É muito longe. Uma irmã muito querida. E ela congrega com a gente, batizou aqui, ela participa da ceia agora em casa. Ela só não está aqui porque ela mora muito longe, porque senão estaria aqui. Veio para cá se batizar, trouxe os filhos para se batizar, uma bênção. E hoje ela mandou uma mensagem para mim meio-dia, com o dízimo dela, a oferta dela, o comprovante, e dizendo assim: pastor Rafael, você não tem noção da minha expectativa para o culto dessa noite. Agora ela está me assistindo. Uma mulher que mora tão longe que queria estar aqui. Qual é a tua expectativa? Vamos lá. Vamos lá, a gente sempre vai. Qual é a tua expectativa? Renovar a tua aliança com Deus. Muito fogo, muita expectativa. Eu louvo a Deus que há um povo que tem muito fogo de Deus aqui em nome de Jesus. Falta de fogo, falta de companheirismo. Você deixa de congregar, abandona o seu grupo de fé. Sétimo, falta de fogo, falta de fé. Você começa a andar pela lógica e pela razão e não vive mais pela fé. Você já viu alguém que você conversa com ele, você conta um milagre, ele te olha assim, desconfiado? Será que é verdade? Né, Lércio? Será que é verdade? Não sei, o pastor falou, mas eu não sei. Não vi ninguém ainda viver esse milagre. Ele sabe mais que Deus, né? Porque nunca foi pedido na igreja se alguém viveu aquele milagre. Enfim, isso acontece na vida das pessoas que perderam fogo. Elas não têm mais fé. Falta de fogo é falta de graça. O que é graça? É favor imerecido. É falta de misericórdia. Falta de fogo é olhar o pecado do irmão e julgar ele só porque o pecado dele é diferente do meu. Ei, eu vou falar. Tem irmão, meu irmão. Tem irmão que a vida dele é ficar olhando o pecado dos líderes e das pessoas da igreja. Vai comprar um gato, irmão, que aí tu tem 7 vidas para cuidar. Ou como a pastora Márcia, 7 gatos, 49 vidas. Verdade. Vai viver tua vida, vai ser feliz com Jesus. Pela falta de fogo, é isso. Porque quem tem fogo quer buscar Deus e não pecado de irmãos. Não quer ficar apontando o dedo, acusando, julgando, não. Quem tem fogo de Deus na vida dele, estende o braço, vem para cá. Não concordo com o que você fez, mas eu estou aqui para te auxiliar, te ajudar, para que você saia dessa situação. Por quê? Porque você precisa do fogo do Espírito Santo na tua vida. Para de julgar, para de acusar, para de apontar dedo. É porque essa igreja tem muitos pecadores, então vai numa que não tem. Se tu achar, me chama, porque quando a gente entrar lá, ela deixa de ser perfeita também. Não existe, todo lugar tem. Irmãos, olha aqui para mim. O maior erro das pessoas dentro de uma igreja é querer achar que a igreja é lugar de pessoas que não têm pecados. Eu não estou falando isso para você viver pecando, não, estou conscientizando você para mudar de vida. Mas entenda isso, pelo amor de Deus, igreja é hospital. Diga, igreja é hospital. É que nem eu chegar ali no ASE, correr lá dentro dos corredores e dizer assim: você está doente? Vai para casa! Aqui não é lugar de doente, aqui é lugar dos médicos só.
Vão embora, sai daqui, seus doentes, vão para casa, aqui não é lugar de vocês. Onde já se viu, ainda vai no hospital. É como alguns dizem, ainda vai na igreja, né? Não consigo entender você, que acha, ingenuamente, eu acredito que seja, que igreja é lugar de pessoas que não têm problemas. Tem, todos têm. Sim, vivemos em busca, nós não somos pecadores que vivem na prática do pecado. Nós somos santos e lutamos contra o pecado, mas o pecado está diante de mim, como Paulo diz, todos os dias. E o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero eu acabo fazendo. É Paulo que diz isso, igreja. E por que você julga? Por que você aponta o dedo? Porque falta fogo. Porque se tivesse fogo você não julgaria, você estenderia a mão e seria misericordioso. É assim que Jesus nos ensina. Falta de fogo é falta de gratidão. Você desenvolve um espírito de queixa. Ei, faz uma análise na tua vida, só um dia, quando acaba o dia você pensa assim, o que eu reclamei hoje? Você vai ter tanta dificuldade porque você não reclama nunca. Aí você vai dizer, ai nossa, tão difícil encontrar uma coisa que eu reclamei hoje. Hoje eu não murmurei, hoje eu não me queixei de nada. Nossa, eu já sou um santo. Eu já sou de asa, já tenho asas de anjo. Falta de fogo é ingrato. Falta de fogo, ele é ingrato. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quantos gostam de boas notícias? 6 pessoas, quantos gostam de boas notícias? Deus pode reacender o seu coração. E durante todos esses cultos de ceia, como eu falei, nós temos falado sobre o Espírito Santo, como ser cheio do Espírito Santo, como ser batizado no Espírito Santo, como receber o Espírito Santo. E agora nós estamos falando como receber o Espírito, aliás, como acender o fogo do Espírito Santo. Eu poderia acabar o culto aqui, muita gente nunca mais voltaria aqui. Pastor, você sempre é tão positivo, sempre com uma palavra de motivação, sempre nos levantando, e agora você deu com um cajado em todo mundo e mandou embora. Não, eu não faria isso. Porque o que adianta a gente saber os sinais de pessoas que não têm o fogo, ou que o fogo está apagando, e não saber como acender. E eu estou aqui para te ensinar aqui, rapidamente, como reacender o fogo do Espírito Santo. Como acender para aqueles que nunca tiveram aceso, seu coração ardendo em Deus. Quantos estão aí, digam amém. Versículo 10, a primeira coisa. O sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza, ou seja, vai remover as cinzas do holocausto. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar, ao lado. A primeira coisa que você tem que fazer para reacender o fogo do Espírito Santo na tua vida é remover as cinzas. Diga comigo, remover. Não, faça isso melhor, irmão. Diga, remover as cinzas. Eu descobri uma coisa. Conto ou não conto? Eu descobri uma coisa. Ninguém me falou. E alguém vai dizer aqui, nossa, o pastor não sabia disso. Então, porque você não me falou? Porque você não sabia, e eu também não. Vamos lá. Eu comprei um saco de carvão. Quantos aqui são bons churrasqueiros? Levanta bem alto essa mão aí, meu irmão, que eu quero ver quem é de verdade. Quem sabe Deus move o coração dos irmãos aí. Alguns eu já experimentei aí, alguns eu já fui na cá, pastor Juca, Antônio, alguns aí que já... Amém. Olha aqui para mim. Eu fui lá, comprei um saco de carvão para preparar uma carne grelhada. Eu meto aquele saco de carvão dentro da churrasqueira, jogo álcool, jogo fósforo, pega fogo, daqui a pouco, apagou. Pensa num carvão mequetrefe, que não pegava fogo de jeito nenhum, e joga álcool. Aí outro dizia, joga azeite, jogava azeite, fedia a sala toda e nada de pegar fogo naquele miserável daquele carvão. Tá bom, eu olhei para minha esposa e disse assim, amor, vê qual é a marca desse carvão aí. Nunca mais nós vamos comprar esse carvão, porque é muito ruim, muito ruim. Aí um dia eu vou ao mercado, para comprar carvão e outras coisas, eu vou comprar uma carne, amor, vamos fazer uma carne? Vamos. Eu vou comprar o carvão, quando eu chego lá para comprar o carvão, só tinha aquela marca daquele miserável daquele carvão. Aí ela disse, vamos passar no outro mercado. Eu disse, pelo amor de Deus, mercado lotado. Não, eu não vou passar no outro mercado. Vão levar esse aí. Pegamos o saco de carvão, levamos, cheguei em casa, joguei o carvão, ateei fogo. Fogaréu, não apagou mais. Virou um braseiro, coisa mais linda, mais linda.
Eu disse para minha esposa, meu Deus, a mesma marca e agora o carvão está pegando fogo e antes não pegou. Aí depois, uma terceira oportunidade, eu fui ao mercado e disse, amor, leva um saco desse carvão porque esse é bom. Levei pastor Juca para casa, joguei na churrasqueira, fui preparar, não é todo dia, né, gente? Quando eu falo aqui 3 vezes, é mais ou menos uma vez por ano. E aí a terceira vez que eu fui preparar, que eu meti fogo lá, o miserável não pegou de novo. E eu descobri uma coisa, que quando pegou fogo, é porque um dia antes eu tinha limpado a churrasqueira e tirado as cinzas. Então eu entendi que quando tem cinza na churrasqueira, o carvão ele não pega com a mesma facilidade. Por incrível que pareça, eu descobri isso. Sim, eu descobri isso. Ou seja, trazendo essa analogia para nós agora, é a mesma coisa. Não acende fogo na vida de quem tem cinzas. Não tem jeito. E o que são as cinzas, pastor, do meu coração? As cinzas podem ser um passado. As dores, as lutas, as tribulações, as angústias, as decepções, as frustrações. As cinzas do teu coração podem ser pecados também, que impede o fogo de queimar. Pode também ser um fracasso, uma dor. Na Bíblia, a palavra cinzas representa luto, dor. A Bíblia diz que Deus vai nos dar coroas de alegria ao invés de cinzas, para o louvor da glória do Senhor. Ou seja, Deus vai nos dar alegria e vai remover toda a dor de luto. Então, se eu quero arder em Deus, se eu quero que o meu coração queime em Deus, eu preciso remover a dor, eu preciso remover o rancor, eu preciso remover as mágoas, a amargura, para que o meu coração volte a arder e queimar novamente. Ei, escute isso, as cinzas representam um lugar onde já havia fogo, mas hoje só tem pó. As pessoas olham e dizem, aqui teve uma fogueira. Por quê? Porque tem cinzas. E alguns que estão aqui, quando alguém olha para você diz, é cinza. Já foi fogo um dia, já queimou um dia, já fluiu um dia, mas hoje o que você vê nele são somente cinzas. Cinzas representam as glórias do passado, as vitórias do passado, a estratégia, a visão, o sistema, a função do passado, um lugar onde já havia fogo, mas que agora só há pó. E ei, Deus não quer que você viva do passado. É sim, ouça bem isso. Deus não quer que você viva do passado, de vitórias passadas. Sabe o que Deus quer? E eu profetizo na tua vida, é que Deus vai te levar de glória em glória, de vitória em vitória, de menos para mais. Eu vejo alguns dizendo, lá eu fui naquele retiro, quando foi? Em 1996, pelo amor de Deus, meu irmão, já passou. Eu não sei você, mas eu louvo a Deus pelo meu passado, eu sou grato a Deus pelo meu passado, até pelas dores, porque elas me ensinaram muitas coisas. A Bíblia diz que se eu quero trazer a minha memória, tem que ser algo que me dá esperança do passado, e não as coisas ruins que aconteceram. Eu louvo a Deus e todos os dias eu digo obrigado, Senhor, pela história da nossa igreja. Todas as vezes quando eu passo lá na Cornélius Germer, na casa onde nós começamos a igreja, eu olho para aquela casa e digo, Deus, muito obrigado, foi aqui que tudo começou. Todos os dias praticamente eu passo em frente ao extinto CSU aqui da cidade. Todas as vezes que eu passo ali eu olho e lembro que nós estacionávamos os carros ali atrás, limpávamos todo aquele ambiente e fazíamos o culto. Obrigado, Senhor. Todas as vezes que eu passo na rua Marechal Deodoro, que eu passo na frente onde que era a igreja, eu digo, meu Deus, muito obrigado, aqui começou a igreja. Eu falo para o meu filho, filho, aqui começou a igreja. Nós somos gratos a Deus. Da onde que nós começamos? Mas nós não ficamos presos às cinzas do passado. Por quê? Porque Deus, Ele quer fazer algo muito maior na nossa vida. Obrigado pelo teu entusiasmo. A glória dessa segunda casa
será muitas vezes maior do que a primeira. A vitória de Deus na tua vida será muitas vezes maior do que a primeira, em nome de Jesus. Diga amém. Ninguém, Jesus disse, ninguém coloca vinho novo em odre velho. Por quê? Porque o odre é um recipiente de couro que é utilizado para colocar o vinho que vai fermentar. E quando coloca-se nesse recipiente de couro, ele é fechado e o vinho fermentando, ele cresce como um balão até um certo ponto. Quando tira-se o vinho, esse recipiente não tem poder de resiliência como outros materiais, que voltam à sua originalidade. Não, ele continua inchado, cheio. E se pegar vinho novo e colocar dentro desse recipiente velho, ele vai expandir mais um pouco. Mas não vai ser o mesmo que antes, por quê? Porque ele vai explodir em algum momento. E vai se perder o odre e vai se perder também o vinho no processo de fermentação. Vinho novo exige odres novos. E Deus quer que você remova as cinzas do teu coração para que Ele possa derramar o novo sobre a tua vida. 3 pessoas creram, mas eu vou continuar profetizando. Deus quer enviar uma unção fresca sobre a tua vida. Deus quer enviar um fogo maior sobre a tua vida. Você precisa entender que tem que remover as cinzas. Você não pode ficar se lamentando pelo que já foi ou o que não foi. Você precisa entender que o Espírito Santo, ele está em movimento desde a criação de todas as coisas. E o Espírito se movia entre a face da terra, das águas. Ou seja, o Espírito Santo não é um poço parado, que ele sempre vai fazer da mesma forma. Não, ele é um rio fluindo. E hoje ele faz de uma forma, amanhã ele faz de outra, sempre amparado pela palavra que fala sobre isso. Então tem gente que acha que a mesma unção que ele viveu lá atrás, não, tem uma nova unção sobre a tua vida. Não, mas eu tive uma vitória. Não, Deus tem uma nova vitória para a tua vida. Vai ser muitas vezes maior. Eu profetizo na tua vida em nome de Jesus. Esteja aberto para aquilo que Deus quer fazer na tua história em nome de Jesus. Remova, limpa, tira todas as cinzas. Para quê? Para que o fogo de Deus volte a arder no teu coração. Eu posso ouvir um amém? Eu paro ou continuo? Segundo, para acender o fogo, capítulo 6 e o verso 11. Depois de remover as cinzas, despirá as tuas vestes sacerdotais. Pastor, tira esse terno. É isso que ele está dizendo. Pastor Moisés, tira a roupa de pastor, tira a roupa de sacerdote e vestirá as vestes normais, pano de saco. Você vai colocar uma camisa de malha, um shorts. E aí você vai levar as cinzas fora do arraial, para que ele seja limpo, para que o lugar esteja limpo. A segunda instrução, para que nós tenhamos o fogo aceso em nós, é mudar as vestes. E sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou falando para você que nós temos que ser humildes. Se eu quero reacender o fogo de Deus na minha vida, eu preciso permanecer humilde. Por que você está falando isso, pastor? Porque infelizmente muitas pessoas que são usadas pelo poder de Deus começam a pensar que são elas, e por causa delas que o milagre está acontecendo. Sabe por que o louvor fluiu hoje? Foi porque o Odilene cantou. Não. Sabe por que fluiu na quinta? Porque o pastor Juca cantou, porque a irmã cantou, a Luciana, enfim, não! Sabe por que o culto fluiu hoje? Porque o pastor Rafael pregou. Não! O dia que nós pensarmos isso, acabou a igreja. Não é por causa de mim, não é por causa de outro pastor, de outro líder, que se esforça, faz bem sim, mas não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com Ele. Não é eu, não é minha inteligência, é a unção de Deus. Não é eu, não é você, não é o teu carisma, é a graça de Deus.
Sabe, irmãos, não é o poder que há na minha vida, o meu poder, mas é o favor de Deus atuando através da minha vida. Pastor, eu tenho o dom da cura. Você tem nada, não é teu, é de Deus. Quantos eu ouço, pastor, aquele tem o dom da cura. Meu irmão, o próprio Jesus disse: eu fui ungido por Deus para orar, libertar os cativos, pregar o ano aceitável. Ele não falou: eu tenho a força. Os antigos vão lembrar. O He-Man Gospel. Eu tenho a força. Que é isso, irmão? Para com essa, como diz o pessoal de Itajaí, para com essa bobiça. Pelo amor de Deus. Não é eu, é o que está em mim. Deus me habilitou, tudo é dele, tudo é para ele. Você orou por mim, eu fui curada. Obrigado. Que obrigado o quê, meu irmão? Glória a Deus. Graças a Deus. Onde nós podemos gritar em um alto e bom som: Senhor, toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor é só para ti. Eu me lanço aos teus pés porque eu dependo de ti. Ei, você é um instrumento, Deus é o músico. Você é um pincel, Deus é o artista. Você é um instrumento, é Deus que faz através da tua vida. Posso ouvir um amém? Você é um bisturi, Ele é o médico dos médicos. É Ele que opera através de ti. É Deus quem faz milagres. Não é o bispo tal, o apóstolo tal, o pastor tal. Tem um da internet que ele faz umas orações. Aquele ali, quando ele fala, meu irmão, te converte. Para com isso, com essa idolatria. Para de se apegar ao homem. É por isso que você cai muito fácil, porque uma pisada de bola desse pastor da internet você se desvia. Uma pisada de bola do seu pastor você se desvia. Para com isso. Não é ele, é o que está nele que também está em ti, que é só um sopro de Deus. Isso acende esse fogo em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? É Ele quem toca nas pessoas, é Ele quem cura os enfermos, é Ele quem cura os doentes, é Ele quem atrai multidões para este lugar. Não sou eu. A Bíblia diz: um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. É Deus. Portanto é Ele quem merece toda a honra, toda a glória, todo o domínio e todo o poder. Então, irmão, olha aqui para mim. Livre-se da arrogância, livre-se da soberba, da vanglória da vida. Para com esse papinho de se achar melhor que outros, porque essas coisas são inimigas do fogo de Deus. Uma pessoa humilde, preste atenção, características de uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde, ela é pessoa submetida a autoridades. Primeiro, eu conversava com um homem e ele dizia assim para mim: pastor, eu tive a minha empresa há muitos anos, até que recebi uma proposta para trabalhar em uma empresa, não mais eu dono, mas a proposta foi muito especial, e eu fui trabalhar lá naquela empresa, no mesmo segmento que eu tinha a minha empresa, e fui trabalhar na empresa e de repente eu comecei a perceber que existiam alguns processos que poderiam ser mudados, e se nós mudássemos esses processos, o nosso faturamento iria dobrar, a produtividade seria muito maior. Então eu chamei o meu patrão, aliás fui até a sala dele e disse a ele: chefe, é o seguinte, aquele processo que a gente está fazendo, se a gente fizer assim, nós vamos dobrar o faturamento. Se nós fizermos assim, nós vamos dobrar a produtividade. E aí, pastor, esse meu chefe olhou para mim e falou assim: mas quem manda aqui sou eu e vai continuar sendo assim. Não vai mudar nada. Ele olhou para mim e falou assim: pastor, quando ele falou aquilo, a velha criatura queria se manifestar. Mas sabe o que eu pensei? Eu sou humilde. Se eu me opor, eu sou soberbo. Se eu disser é assim mesmo, chefe, tá bom. Então, pastor, eu faço com o maior gosto o que ele ensina como processo, e eu sigo ordens.
Por quê? Porque toda pessoa humilde, ela não tem dificuldade em se submeter a autoridades. Se você tem, é porque há arrogância. Se você tem dificuldade a se submeter à autoridade, chefe, patrão, pastor, polícia, meu irmão, pode ter certeza, existe uma semente de rebeldia plantada no teu coração. Mulheres, meu Deus. É o primeiro culto que eu falo sobre isso, dos 3 de hoje. Mulher que não consegue se submeter ao seu marido. Nem olha para o lado, meu irmão, agora. Senão você vai ver uma ninja aí. Olha aqui para mim. Tem problema, minha irmã. Não se submete ao marido, não se submete a Deus. Ai, pastor, misericórdia. É fato. Se você não consegue se submeter a alguém que você vê, como você vai se submeter a alguém que você não vê? É fato. Então as mulheres que têm essa dificuldade têm que mudar isso. Pastor, aleluia, glória a Deus. Não importa o quanto você cresça, não importa o quanto você multiplique. Meu irmão, hoje nós, a igreja, graças a Deus, o Senhor tem acrescentado o crescimento. Em breve nós vamos comunicar um lugar novo para 2.000 pessoas sentadas. Obrigado pelo teu entusiasmo. Hoje na ceia nós servimos mais de 1.200 ceias, de manhã, tarde e agora. É muita gente. É muita gente. Mas a promessa é de 4.000 pessoas para começar a história. 4.600 para ser mais arredondado. E se Timbó crescer, o percentual aumenta também. Agora o que eu quero dizer para você? Mesmo quando eu comecei com 10, 12 pessoas, pastor Juca, Márcia, pastora Kétria, que estavam lá, o Cauã era o líder das crianças, pequenininho, né? Desde que a gente começou lá, minha mãe, o Jerry, enfim, o Valdir, Sueli, quantas pessoas, me perdoe se eu esqueci seu nome, mas eram 10, 12 pessoas quando a gente começou a igreja. A minha primeira preocupação foi qual? Eu preciso ter cobertura espiritual, eu preciso de um pastor. Eu preciso me submeter a um pastor. A igreja cresceu, sabe quem é o meu pastor? O mesmo. O mesmo. Eu não mudei de pastor porque eu cresci. A nossa igreja é bem expressiva em número de pessoas. Na verdade, comparado com o meu pastor, a dele tem praticamente o dobro que a nossa. Mas nós vamos também chegar num lugar muito maior. E é possível até que Deus nos dê mais membros do que o meu pastor tem. Você acha que eu vou largar ele? Não, porque eu entendi isso. Por mais que eu vá crescer, eu preciso sempre me submeter a alguém que seja o meu mentor, o meu pastor, que esteja cuidando do meu coração. Ei, uma pessoa humilde, ela é uma pessoa ensinável. Não é porque você cresceu e descobriu tantas coisas que você não precisa aprender mais. Eu fui a Florianópolis pregar na igreja do pastor Júnior, meu irmão, meu amigo. E quando acabou o culto, um senhorzinho veio conversar comigo. E ele começou a conversar, e ele começou a pregar para mim. Pregar. E ele pregando e tal. E quem é pregador, sabe, tem um pouquinho de experiência com hermenêutica, homilética. E quando alguém vai falando para ti, você já vai mais ou menos encaixando as coisas. A mente de um pregador é assim. Você começa a conversar comigo, já sai pregação da nossa conversa. E aquele senhorzinho falando, e o que ele falou são coisas do dia a dia, coisas que a gente não tem dificuldade em compreensão. Mas eu não empurrei aquele velhinho e disse, tá bom, senhor, Deus abençoe, e saí para comer um churrasco daquele carvão. Não, eu abracei aquele senhor e fiquei ouvindo. Aí um obreiro veio assim, meio que, né? Possivelmente eles já conhecem esse senhor lá. E aí o obreiro veio, não pastor, tá tudo bem seu fulano, o pastor já entendeu. Eu disse, não entendi tudo ainda, deixa ele continuar falando. E fiquei falando com ele uns 10 minutos aproximadamente. Ou seja, o que ele falou eu sabia? Sim, mas eu dei atenção. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu tenho aprendido na minha vida a honrar os mais velhos desde a minha infância. Desde a minha infância eu aprendi que quando alguém entra, a gente se levanta. Quando a professora entrava na sala, a gente não se levantava. Hoje, como é que é os nossos filhos? Tudo aprende em casa, vamos ensiná-los a honrar. Isso é humildade, aprender. Vista as roupas normais. Tira essa roupa que todo mundo olha para você e você está por cima. Aqui não é o sentido literal. É um sentido espiritual. Porque eu alcancei 5 milhões de seguidores, agora eu sou o bambam. Você não é nada. É só acabar a internet, acabou a tua vida. Você já parou para pensar nisso? Se hoje acabar a internet, dá uma pane no sistema, e aí? Como é que vira? Como é que fica?
É de se pensar, porque Jesus está voltando e essas coisas vão acontecer. Agora olha aqui para mim. Humildade é uma pessoa ensinável. E eu vou falar uma coisa que vai ser bem forte. Falo ou não falo? Se você é muito grande para não servir em pequenas coisas, você é pequeno demais para servir em coisas grandes. Bate foto, põe no Insta, diz que foi você. Eu autorizo, aí não é pecado. Se eu autorizo, não é. Olha aqui, irmãos. Se você se acha grande demais para fazer as coisas pequenas que um dia você já fez, você é pequeno demais para fazer as coisas grandes que Deus quer fazer você fazer. É porque às vezes a gente vai crescendo, vai subindo, vai se tornando uma pessoa importante, que para juntar um papel do chão parece que é humilhação. Para varrer alguma coisa parece que, ai, Deus me livre, eu sou o vendedor, gerente. Quem sou eu para pegar uma vassoura e varrer essa loja? Eu não sou nada daqui essa vassoura. Vamos lá. E enquanto você estiver varrendo, Deus vai te dar as melhores vendas em nome de Jesus. Se você se acha grande demais para fazer pequenas coisas, eu te digo, você é pequeno demais para fazer grandes coisas. Terceiro, tem só 80 aliás, 3, para eu continuo. 3, adiciona, essa irmãzinha ali, está avivada, né? Continua, filha? Continua. Adicione, capítulo 6, versículo 12. O fogo que está sobre o altar arderá nele, mas não vai se apagar. Mas a função do sacerdote é acender lenha nele cada manhã. E sobre ele porá ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Deus está dizendo o seguinte: sempre vai ter fogo no altar. Sempre vai ter unção na igreja. Eu estou disposto a sempre liberar fogo sobre as remanescentes. Isso trazendo para nós hoje. Só que assim, Rafael, todos os dias pela manhã, você tira a cinza, o que passou, o culto de ontem foi, acabou, aquele foi. Tem uma novidade agora. Tira as cinzas, tira essa tua roupa de pastor, coloca uma roupa de servo, vai servir. E aí sabe o que você faz? Você coloca lenha no fogo. Deus tenha misericórdia. Você coloca lenha no fogo. Fogo vai ter sempre, desde que você coloque lenha. E esse é o terceiro, para que o fogo não apague. Adicione lenha. O fogo não vai se apagar se tiver lenha. Provérbios 26, 20 diz: sem lenha o fogo não se apagará. Ou, sem lenha o fogo se apagará. E o que é colocar lenha no fogo? É orar, é ler a Bíblia. Quando você adora a Deus, você joga lenha. Quando você liga o som do carro e começa a cantar louvores, você está jogando lenha. Pastor, aí eu nem preciso falar o que você está fazendo. Louvor, eu estou adorando, eu estou cantando louvores. Quando a gente canta, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. No meio dos louvores Deus se manifesta. Quando você louva a Deus, você está adicionando lenha. Quando você obedece a Deus, você está jogando lenha. Adicionar lenha é um ato de entrega. Porque quando eu estou orando, eu estou entregando o meu tempo para Deus. Quando estou ofertando, dando, doando, eu estou tirando dos meus recursos para entregar para Deus. Sempre é uma entrega. Quando fala de jogar lenha, fala-se de entrega. Quando eu obedeço a palavra de Deus, eu estou dizendo para Deus: Deus, eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a tua vontade. Quantos aqui que já tiveram vontade de fazer alguma coisa e de repente perceberam que isso é pecado e não fizeram? Deixa eu ver. Os demais pecaram, né? Vamos lá, deixa eu ver quem pecou então. Levanta a mão. Todos nós, em algum momento, nós sentimos vontade de fazer alguma coisa. A isso nós chamamos de tentação. Somos tentados. Os homens são tentados. O homem é movido pelo que ele vê. Então ele chega num culto, uma mulher de calça curta, pronto, ele já fica alucinado, já quer pecar. A mente dele já peca.
ele é tentado ao pecar. As mulheres não podem ver um cartão de crédito, já querem sair pecando. Olha para mim. Nós somos tentados. O cara foi alcoólatra, coloca na frente uma garrafa de cerveja ou de cachaça, ele fica alucinado. Está ali a tentação dele. A prática do pecado dele, ele vai ser tentado, é óbvio, é a vulnerabilidade que ele tem. São os pontos de vulnerabilidade que todos temos. E o diabo vai atacar exatamente nesses pontos de vulnerabilidade. Agora, entre eu ser tentado e eu cair na tentação, existe um caminho a ser percorrido. Diante da tentação eu posso dizer não, ou eu posso dizer sim, livre arbítrio. E quando o pecado vem diante de mim, como o próprio apóstolo Paulo diz, o pecado está sempre diante de mim. E o que eu quero fazer eu não faço. E o que eu não quero fazer eu acabo fazendo. O apóstolo Paulo falou isso. E não estou te dando aqui condições de viver pecando por causa desse versículo. Longe disso, longe. Eu estou dizendo para você que quando o pecado se apresenta, você diz, eu não vou pecar. Por quê? Porque eu não quero fazer a minha vontade. Eu vou fazer a vontade daquele que me criou, daquele que me salvou, daquele que entregou sua vida na cruz do Calvário para me perdoar. Eu não vou pecar. Ai, pastor, mas é tão difícil. Cada um tome a sua cruz e me siga. Ah, mas é tão difícil largar esse pecado. Cada um tome a sua cruz e me siga. Não é fazer a minha vontade, mas é fazer a vontade de Deus. Quantos estão aí? Então é você jogar lenha. Paulo vai fazer uma viagem, uma das suas viagens missionárias, e de repente há uma grande tempestade, o barco quase naufraga, e eles têm que parar em uma ilha, ilha de Malta. Quando eles chegam na ilha de Malta, a primeira coisa, preste atenção, que o apóstolo Paulo fez foi o quê? Uma fogueira. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fez foi uma fogueira. Agora sabe o que é interessante? Que quando Paulo desce do barco, e ele era o apóstolo Paulo, ele poderia olhar e dizer, Laércio, João, Pedro, por favor, vão buscar lenha para a gente fazer um fogo. Foi o apóstolo Paulo que foi buscar a lenha para fazer o fogo. E sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo que ninguém pode acender o fogo do Espírito Santo por você. Ninguém. Não adianta você vir aqui, colocar tua cabeça aqui no altar encostado e dizer, pastor, põe a mão na minha cabeça e faz o fogo descer sobre a minha vida. Não vou conseguir fazer isso, eu lamento muito. O máximo que eu posso é orar por você. Mas se você não quiser, não vai mudar nada. Você tem que querer. Você precisa pegar a lenha. Você precisa reunir para jogar no fogo. Você tem que preparar o fogo. Guarde isso. E mais, o apóstolo Paulo, quando vai mexer na lenha, a Bíblia diz que uma víbora, uma serpente, morde a mão do apóstolo e ele levanta e ela está pendurada. Por que isso aconteceu? Pergunte, por que, pastor? Vai, melhor, só quem quer saber. Porque o inimigo fará todo o possível para impedir que você adicione lenha no fogo. O inimigo, ele vai fazer de tudo para que você não adicione lenha. Tem gente aqui hoje, mas a cabeça está longe, está nervoso, está estressado aí na cadeira. É isso que o diabo quer. Porque aqui você ia estar pegando lenha. Aqui você ia jogar lenha no fogo. Mas as suas preocupações, a discussão que você teve com alguém, te entristeceu de tal maneira que ele conseguiu a víbora. Picou em você, ela te mordeu e você ficou preso nela. Sabe, irmãos, que o inimigo, ele é especialista. Você vai orar, o miserável do Zap Zap começa. O dia inteiro ninguém mandou nenhuma mensagem de bom dia para você. Nem aqueles grupos lá que ficam o dia inteiro, bom dia, boa tarde, boa noite. De repente você começa a orar, daqui a pouco até ligação, você nem sabia mais que telefone existia ligação. A não ser o 011. Você percebe, meu Deus, meu tio está ligando, minha mãe está ligando, deve ter acontecido. É só querer orar que essas coisas começam a acontecer. É só você querer adorar, alguma coisa acontece. É só você dizer assim, ó, hoje eu vou no culto das 7h30. 7 horas você está cheirosinho, prontinho para vir no culto. Oh glória, hoje vai ser uma bênção. Quando você abre a porta,
um parente teu. Engraçado, né? Mas você já viu que isso acontece? E esse parente nem avisou que vinha. E ainda se trouxesse um capilé e um bolo seco. Mas não traz nada. E ele ainda diz, eu vim te ver. Vim aqui só para te ver. E aí você olha para o relógio e diz, ai não, esse aí é aquele igual o Júlio, gosta de falar. Pastor Júlio, gosta de conversar. Isso vai longe, meu Deus. Não vai dar tempo de ir no culto. Perdi. Porque Ele não quer que você adicione lenha. Ele não quer que você estivesse aqui hoje. Porque Ele sabe que se não há lenha, não tem fogo. Contudo, a Bíblia diz que Ele sacudiu a serpente. Ela caiu no fogo e acabou sem nenhum dano, sem nenhum dano. Porque cristão que não se movimenta, meu irmão, vira presa fácil para o inimigo. Ele se sacudiu, ele se mexeu. Não pare de colocar lenha, movimento. Não pare de orar, não pare de interceder, não pare de jejuar, não pare de ofertar, não pare de obedecer. E para finalizar, capítulo 6, verso 11, diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quarto, permaneça no altar. Sabe qual é uma das melhores maneiras de você fazer o fogo parar? O fogo é você só tirar a lenha e separar do braseiro. Pronto. Ela vai, em alguns minutos ela vai apagar e o que queimou vira cinzas. E a melhor forma de você fazer o fogo aumentar é você colocar lenha. Quando você se afasta, você esfria. Quando você se afasta, você apaga. Quando você se aproxima, você acende. E sabe o que isso quer dizer? Quer dizer, irmãos, que eu e você não podemos nos afastar da brasa, do braseiro, do fogo. E o que é isso, pastor? O diabo vai fazer de tudo que você não se reúna com os irmãos na mesma fé. Porque alguns dizem assim, ai pastor, na nossa igreja nós não temos comunhão. Eu vou falar. O pastor nem diz amém, você já está dentro do carro indo embora. Comunhão da onde? Talvez com o diácono lá que vai te orientar lá na saída do estacionamento. Não é? E ainda os diáconos vêm dizer, pastor, tem cada um aí que olha, eles brigam com a gente, pastor. Nem parece crente, xingam a gente. Ao invés da gente olhar para aqueles homens que estão lá debaixo de chuva, trabalhando, fazendo o melhor para abençoar a tua vida, para você encostar teu carro com segurança e dizer muito obrigado, não. Xinga o cara porque não coloca na porta da igreja onde você queria estar. Sai mais cedo de casa, se organiza. Vou continuar. Estou me soltando. É por isso que o inimigo quer que você não tenha comunhão com os cristãos. Porque ele sabe que na comunhão dos cristãos é o altar, é o fogo, é o braseiro. Aí você se frustra. Eu já falei aqui sobre emprestar dinheiro. Nesse culto eu já falei. É que eu preguei 2, eu estou meio desnorteado. Hoje eu recebi uma benzetacil. Glória. Por isso que eu estou tão quietinho. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, esquece a bênção. Olha para mim. Aí, irmão, alguém vem e diz assim, pastor, eu não vou mais na igreja. Por quê? Porque eu emprestei o dinheiro lá para o irmão, ele não me pagou. Quem mandou emprestar? Mas eu pensei, ele é da Rema? Ele é da Rema, mas na Rema também tem alguns que não são ainda assim como deveria ser. Outro dia alguém disse assim, alguém mandou uma mensagem na minha rede social, tem ovelhas na tua igreja, no teu rebanho, que são ovelhas negras, não sei o que, bem assim o cara escreveu. Aí eu disse assim, vai se catar, rapaz. Parece que eu mando na igreja. Parece que eu sou dono da igreja. Parece que eu sou o pai dessa filharada toda. Eu só presto conta do meu filho e da minha esposa, mas ninguém. Ei, mais ninguém. Mas é líder, mais ninguém. Porque todo mundo ouve a mesma palavra. E eu sou responsável pelo que eu prego. O que você ouve e vive é responsabilidade tua e não da igreja. É engraçado que quando era da outra igreja, ninguém ia lá no padre reclamar dele. Mas aqui eles mandam mensagem, bilhetinho dentro da oferta. É engraçado esse povo.
Não precisa olhar para o lado. Olha para mim. Já vi quem foi. Já vou derramar extrema unção aí para você daqui a pouco. Irmão, a Bíblia diz assim, ó, se você emprestar o teu nome, dinheiro para o irmão, ou ser avalista de um irmão, qualquer irmão, até de sangue, se ele não pagar, você tem que ir lá na casa dele e bater na porta dele e dizer assim, me pague. E se ele não quiser pagar, é a versão Rafael dos Anjos, cala a tua boquinha e paga a conta dele. Porque quando você foi avalista dele, você se tornou um só com ele. Eu não estou dizendo que não pode ser, mas eu estou dizendo que tem gente que é tão bom, irmão, que é avalista do mundo inteiro, não sabe quem é, vai... E aí sai da igreja por causa do irmão, não pode. Pastor, mas as igrejas não dá mais, por isso que eu me desliguei das igrejas, agora eu sou desigrejado, aleluia. Agora eu sou da igreja dos desigrejados dos últimos dias. Deus te abençoe. Mas precisamos congregar, irmãos. Precisamos congregar. A igreja tem um perfil, eu já percebi. O culto das 5 horas estava lotado como esse. Das 9h30 da manhã também, lotado igual a esse. À tarde, 5 horas, alguns irmãos estavam aí, sabe como é que acontece o culto das 5 horas. Quando eu digo em nome de Jesus, amém, vá na... Já foi todo mundo. Eu nem falo, vai na paz e que o Senhor te abençoe. Quando eu vejo, já saiu a igreja toda. Por quê? Porque é um perfil, o povo vem no culto e logo quer ir embora. O das 7, meu irmão. O das 7 a gente diz, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, amém. O povo fica tudo olhando assim para mim. Eu disse, vamos para a vigília, povo. Vamos fazer uma vigília, vamos... E ele fica aqui dentro conversando, combinando onde vão comer, comunhão, conversa com um, conversa com outro. O pastor Júlio vai lá, desliga o disjuntor, todo mundo, liga o disjuntor. Daqui a pouco vai o Lucas, desliga o disjuntor, o povo, Meu irmão, quando acaba aqui, eu pensei, agora eu vou para casa. Quando eu abro a porta, a igreja está toda lá fora. Não é assim? É, porque procura comunhão, irmãos. A gente faz os cultos, os eventos de homens, mulheres, casais. Por exemplo, casais a gente faz o evento. Agora vai ter o encontro de casais em setembro. Fechamos muitos casais, vai ser uma benção. E lá no encontro de casais, quando vai jantar e almoçar, os casais sentam com outros casais. Ninguém se conhece. Ali eles criam comunhão, amizade um com o outro. É isso que a igreja proporciona para que você tenha comunhão um com o outro. Nós tivemos no último jantar de casais, um casal que sentaram juntos. Ele é um casal de Blumenau, o outro casal é de Rodeio, estão aqui, o Andrei e a Larissa. Sentaram com aquele casal, criaram uma amizade na mesa. Uma amizade ali, criaram uma amizade ao ponto de hoje eles frequentar a casa um dos outros. Que lindo isso! Apaixonados por Jesus, o Douglas lá de Blumenau, apaixonadíssimo por Jesus. Que lindo isso! Comunhão. Ai, pastor, mas a gente vai na casa dos crentes, eles só falam mal dos crentes. Não vai nessa casa. Não vai. Ei, judeu, eu já falei aqui. Judeu é assim. O Laércio vem conversar comigo e diz, pastor, você sabia que o fulano... Ei, Laércio, o fulano pode ouvir o que você vai me falar? Não, então também não quero saber. Pronto, acabou a conversa. Não, ele pode, então tá bom, espera aí. Fulano, o Laércio quer me falar um negócio teu. Fica aqui no vídeo, rapidinho. Fala aí, Laércio, o que tu queria falar? É assim que o judeu faz, por isso que é um povo próspero e abençoado. Tem crente, meu irmão, que é muito fofo. Fofoqueiro. Não fique isolado. Por favor, não fique isolado. Faz um negócio hoje. Olha para alguém do seu lado aí que você não conhece. Se tiver alguém do lado, se não atrás, olha aí para eles assim, ó, vamos comer uma pizza depois do culto? Diz para ele assim, vamos nos conhecer melhor, irmãos? Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Amém. Fica no meio, fica no altar. Tá bom, para terminar, o que eu devo fazer para acender o fogo? Ser intencional. Frequentar os cultos, frequentar a programação local da igreja.
Irmãos, nós fizemos ontem um evento para reunir as mulheres, para que vocês possam estar juntas. Mais de 200 mulheres, glória a Deus, estavam ali. Um café colonial para as mulheres. Quantas foram? Foi uma bênção. Outro dia fizemos um evento para os homens, um costelaço. Quantos foram? Cadê os leões que foram? Vamos lá, isso, comunhão. Tem evento de jovens, retiro, vá. Tem que ter, isso é muito importante, esse tempo de comunhão entre os irmãos. Seja intencional em aproximar-se do fogo. Diga amém. Diga amém. Amém. E agora, para terminar de verdade, capítulo 9, versículo 23. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo, diga o fogo, mais alto, o fogo. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo festejaram, celebraram, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Capítulo 6 de Levíticos, Deus deu uma instrução. Qual é a instrução? Para que o fogo venha sobre vocês, para que o fogo acenda em vocês, vocês precisam remover as cinzas, vocês precisam mudar as vestes, adicionar lenha e permanecer no altar. Eles fizeram tudo o que Deus mandou fazer. Capítulo 6. Passa o capítulo 7, passa o capítulo 8 e vem o capítulo 9. O fato deles terem obedecido, o capítulo 9 diz que veio sobre eles o quê? O que Deus prometeu no capítulo 6? Eu vou pregar tudo de novo. O que Ele prometeu no capítulo 6? Fire, fogo. E agora no capítulo 9 o que veio sobre eles? E o que eles fizeram? O que eles fizeram? Irmãos, o que eles fizeram? Fogo. Fogo. Não, pularam, celebraram. Por quê? Porque a palavra de Deus se cumpriu sobre a vida deles e o fogo de Deus voltou a arder no altar. Eu profetizo que o fogo de Deus vai voltar a arder no teu coração, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.